Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra seu coração e permita que o Senhor fale com você, trazendo paz, esperança e fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos continuar essa corrente de oração, levando a palavra de Deus a mais vidas. Você já acordou com a sensação de que precisa recomeçar, mas não sabe por onde começar? Já abriu os olhos pela manhã com o coração pesado, como se as batalhas de ontem ainda estivessem esperando por você ao lado da cama? Há dias em que o sol nasce lá fora, mas por dentro ainda parece noite. Há manhãs em que o corpo se levanta, mas a alma continua cansada. E talvez hoje seja um desses dias para você. Amanhã carrega um mistério santo. Desde as primeiras páginas das Escrituras, vemos que Deus trabalha na luz que rompe as trevas. Em Gênesis, quando tudo era sem forma e vazio, foi pela palavra do Senhor que a luz se fez presente. E cada novo amanhecer é como um eco daquele primeiro dia da criação. Não é apenas o início de mais 24 horas. É uma oportunidade de reorganizar o caos interior, de permitir que a luz de Deus toque aquilo que ainda está confuso, dolorido ou quebrado dentro de nós. Hoje nós vamos meditar, refletir e preparar o coração para uma oração da manhã por um novo começo. Mas antes de qualquer palavra dirigida a Deus, precisamos entender algo essencial. O recomeço não nasce da nossa força, nasce da fidelidade dele. Voltemos ao tempo do profeta Jeremias. O cenário era de ruína. Jerusalém havia sido destruída. O povo de Israel estava ferido, humilhado e levado ao exílio. As promessas pareciam distantes, o templo estava em cinzas e o silêncio de Deus parecia esmagador. Era uma das fases mais escuras da história espiritual de Israel. O povo havia se afastado, endurecido o coração, ignorado os alertas, e agora colhia as consequências. Jeremias não falava de um palácio confortável. Ele caminhava entre escombros. Ele via famílias separadas, sonhos destruídos, líderes caídos. Ele sentia o peso da disciplina divina sobre uma nação inteira. E, humanamente falando, não havia motivos para a esperança. O problema era real. A dor era concreta. A perda era irreversível. Mas é justamente nesse cenário que encontramos uma das declarações mais profundas da Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Jeremias escreveu isso quando tudo ao redor dizia o contrário. Ele não negou a dor. Ele não ignorou o sofrimento. Ele reconheceu o juízo, mas também reconheceu a fidelidade. O que isso nos ensina sobre amanhã? Que mesmo quando o ontem terminou em fracasso, o hoje pode começar em misericórdia. O problema do povo era a desobediência e o distanciamento. A solução não veio de estratégias políticas ou força militar. Veio do arrependimento e da lembrança de quem Deus é. A restauração começou no interior antes de se manifestar no exterior. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido. Não com muros destruídos, mas com relacionamentos abalados. Não com invasões estrangeiras, mas com pensamentos que tiram sua paz. Talvez seu coração esteja em exílio. Talvez você tenha errado. Talvez tenha tomado decisões precipitadas. Talvez esteja pagando um preço por escolhas que fez. Ou talvez esteja apenas cansado de lutar e não ver resultados. Amanhã é o momento em que Deus nos convida a lembrar. A história ainda não terminou. Pense agora em Pedro, discípulo de Jesus. Ele caminhou sobre as águas, viu milagres, declarou que jamais abandonaria o Mestre. Mas também negou Jesus 3 vezes. Naquela noite, o galo cantou, e o peso da culpa caiu sobre ele como uma pedra. O problema não era apenas o medo, era a vergonha. Era a sensação de ter falhado justamente quando deveria ter sido fiel. Depois da crucificação, Pedro voltou a pescar. Ele retornou ao lugar antigo como se dissesse: eu não sirvo mais para aquilo que Deus tinha para mim. Quantas vezes fazemos o mesmo? Erramos e decidimos que nosso chamado acabou. Falhamos e concluímos que Deus desistiu. Mas numa manhã à beira do mar da Galileia, Jesus apareceu.
O ressuscitado preparou pão e peixe. Chamou os discípulos e olhou para Pedro não com condenação, mas com restauração. 3 vezes perguntou: Tu me amas? Não para humilhar, mas para reconstruir. A cada resposta, uma missão era devolvida. O problema da culpa foi confrontado com a solução do amor e do perdão. Aquela manhã mudou tudo. O que aprendemos? Que o novo começo não ignora o erro, mas o transforma em aprendizado. Que a queda não é o fim quando há arrependimento sincero. Que a graça de Deus é maior do que a nossa pior decisão. Talvez você esteja esperando uma resposta imediata de Deus. Talvez tenha orado e sentido apenas silêncio. A Bíblia não esconde que há momentos em que o céu parece fechado. Davi escreveu Salmos perguntando: Até quando, Senhor? Jó enfrentou perdas inimagináveis e não recebeu explicações rápidas. O problema da espera é a incerteza. O coração quer controle, quer previsibilidade. Mas a solução está na confiança. Jó declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha convicção sobre quem Deus era. A fé não é ausência de dor. É decisão de permanecer mesmo sem entender. Quando acordamos pela manhã, estamos diante de uma escolha espiritual. Podemos permitir que as lembranças negativas ditem o ritmo do dia, ou podemos entregar o controle a Deus. Podemos carregar o peso do ontem, ou confiar que as misericórdias se renovam hoje. Um novo começo não significa que todos os problemas desaparecerão. Significa que você não enfrentará nada sozinho. Significa que, mesmo em meio às consequências, Deus trabalha no invisível. Enquanto você respira, Ele está agindo. Lembre-se de Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua zona de conforto, para uma promessa que ele não via. O problema era a incerteza. A solução foi a obediência. Cada manhã na jornada de Abraão era um passo no escuro, mas também um passo em direção ao propósito. E assim é conosco. Cada amanhecer é um convite para caminhar pela fé. Talvez você esteja começando um novo capítulo, um novo trabalho, um novo projeto, uma nova fase na família. Ou talvez esteja apenas tentando reconstruir algo que se quebrou. A palavra nos ensina que Deus é especialista em recomeços. Ele transforma vales de ossos secos em exércitos vivos. Ele tira José da prisão e o coloca em posição de honra. Ele usa o deserto para formar líderes. O problema nunca é maior que o poder do Senhor. A questão é: você confia? A manhã é silenciosa. Antes que as vozes do mundo se levantem, antes que as notícias invadam sua mente, há um espaço sagrado. Um momento em que o coração pode se alinhar com o céu. Davi escreveu que buscava o Senhor de madrugada. Ele entendia que a direção do dia começa no secreto. Hoje, antes de orarmos, é tempo de reflexão. O que precisa ser entregue? Que peso você ainda está segurando? Que culpa ainda não foi colocada diante de Deus? Que medo está roubando sua esperança? Um novo começo começa com rendição. Deus não exige perfeição. Ele busca sinceridade. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele espera que você confie. O Evangelho nos mostra que a maior prova de amor já foi dada na cruz. Se Deus não poupou seu próprio filho, como não cuidará de cada detalhe da sua vida? Talvez você não veja mudança imediata. Talvez o cenário externo ainda seja desafiador, mas a transformação interior começa agora. Quando o coração se alinha com a vontade de Deus, a paz surge mesmo antes das circunstâncias mudarem. Permita que essa manhã seja diferente. Não apenas mais um dia na agenda, mas um marco espiritual. Um ponto de decisão. Um momento em que você escolhe crer novamente. Escolhe tentar de novo. Escolhe confiar de novo. Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos apresentar a Deus seus planos, seus medos, suas expectativas. Mas antes disso, deixe que essa verdade penetre fundo na sua alma. Você não está abandonado. Você não está esquecido. Você não está atrasado no plano de Deus. Cada amanhecer é uma declaração silenciosa da fidelidade divina. Respire fundo. Acalme o coração. Lembre-se de que o mesmo Deus que sustentou Jeremias em meio às ruínas, que restaurou Pedro após a negação, que sustentou Jó na dor
e guiou Abraão na incerteza, é o Deus que sustenta você hoje. Que essa mensagem prepare sua alma, que desperte fé onde havia dúvida, que plante esperança onde havia cansaço, e que ao fecharmos este momento de reflexão e nos prepararmos para a oração, você esteja pronto para entregar o dia nas mãos daquele que faz novas todas as coisas. Se essa palavra falou ao seu coração, permaneça conosco amanhã. Que cada manhã seja um encontro com Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de um novo começo. Inscreva-se para caminhar diariamente nessa jornada de fé. E agora, em silêncio reverente, prepare seu espírito, porque um novo dia começou. E com ele, uma nova história pode ser escrita pela mão do Senhor.